Obrigado. Podem sentar agora. Deixa eu me apresentar brevemente. Tem algum apresentador de slides ou quem é que passa o slide para mim? Ali, meu apresentador de slides está ali, então, fechou. Deixa eu me apresentar para vocês, então, pode passar o slide aqui. Eu sou Ronald Gomes, eu sou diretor da Febracis. Quem já ouviu falar da Febracis, levanta a mão para eu saber. Olha, bastante gente. Quem nunca ouviu falar do Febracis, levanta a mão. Legal, vou falar brevemente, então, para vocês o que é, para a gente ter ideia. A Febracis é uma empresa de treinamento, desenvolvimento, é hoje a maior escola de negócios da América Latina, onde a gente ajuda as pessoas a transformarem sua mentalidade para viverem coisas ainda maiores e melhores. Então, o objetivo meu aqui hoje é, de fato, ajudar você a sair daqui diferente como você chegou. Então, cutuca a pessoa que está do teu lado e diz assim: tu não vai sair a mesma pessoa, criatura. Não, sacode a pessoa que está do teu lado e diz assim: tu não vai sair a mesma pessoa. Ok? Eu sou franqueado dessa empresa aqui em Florianópolis. Dá para perceber pelo meu sotaque que eu sou do Sul, sim ou não? Dá? Dá ou não dá? Sou de onde? Eu sou do sul do Ceará. Quem aqui é do Ceará? Tem alguém do Ceará aqui? Ó, ali, uma cearense ali, coisa boa. Eu sou de uma cidade chamada Crato, mas saí de lá aos 6 anos de idade, fui morar em Fortaleza até os 32. De lá eu vim para cá, para Florianópolis, e me apaixonei por esse lugar. Eu sou apaixonado por Santa Catarina. Não me vejo morando em outro lugar. Depois dessa última viagem para Lisboa, eu comecei a me ver morando em outro lugar, mas estou pensando o que eu vou fazer da minha vida ainda. Mas aqui é um lugar que eu sinto que eu estou em casa, e que foi aqui onde eu decidi investir, montar a empresa, e graças a Deus hoje nós somos a número 1 do Brasil, por 2 anos consecutivos, 2023 e 2024, nós fomos premiados como a melhor franquia da rede. Quando fala de 34 franquias, 34 franquias, estão abrindo mais outras agora, mas no total são 34, a gente vai para 36 logo agora. E dentre todas essas, nós ficamos em número 1 por 2 anos consecutivos, 23 e 24. E eu vou te falar por que isso aconteceu. Por causa da mão de Deus. Foi da mão do Senhor, foi só por causa disso. Eu não sei se todos que estão aqui acreditam em Deus, mas se você não acredita, eu vou falar um pouco sobre isso, até pelo contexto, nós estamos numa igreja, tá? Mas não foi só as minhas habilidades, o Celso foi muito generoso quando falou esse monte de coisa aí sobre mim. Acho que ele falou até demais, porque eu percebo a graça de Deus na minha vida, tá? Então, o que eu vou falar aqui com vocês é um pouco do que eu vivo com Deus todos os dias. O meu objetivo é que você saia diferente daqui, mas olhando sempre para o que Deus está fazendo na nossa vida. Pode ser? Então, além de palestrante internacional, eu tenho mais de 8 mil horas de coach, que são acompanhamentos individuais. Já treinei mais de 14 mil pessoas direto, num a um, assim. Eu não estou falando de uma breve palestra, eu estou falando de pessoas passarem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias comigo dentro de uma sala de treinamento. Também sou bacharel em administração, e como falei para vocês, primeiro lugar na Febracis Global, na rede inteira, 2023 e 2024, tá? Pode passar. Isso aqui, aquilo ali não sou eu. Aquilo ali é o que eu faço. O que eu sou é isso aqui, ó. Eu sou um filho amado de Deus. Um filho amado do Deus vivo. Casado com a Lidiane, aquela mulher maravilhosa. Pai do Henry. E isso aqui é o que eu sou. Só que, até eu descobrir isso aqui, demorou muito para eu entender quem eu era, porque o que eu era pautado no que eu fazia. Tem até uma fala de um colega meu chamado Guto Galamba, que ele diz assim: tenta explicar quem você é sem dizer o que você faz. Não sei se foi ele que criou isso, não sei, Germano, se veio de alguém, né? Mas tente explicar para alguém o que você é, ou quem você é, sem dizer o que você faz. Nós não fomos treinados para isso. E quando eu aprendi o que eu era, eu aprendi que eu era um filho amado de Deus. O Senhor me encontrou. Eu não sei se todos aqui gostam muito ou pouco da Bíblia, mas tem uma parte em Salmo 113 que fala assim: quem é como o Senhor nosso Deus?
aquele que se inclina do alto e sublime trono, para olhar para aqueles que são os seus, e tira do lixo, do pó, o necessitado, para sentar na mesa de príncipes do seu povo, e faz de uma estéril mãe de filhos. Eu não sei se você veio para cá com alguns desafios dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, mas esse salmo, ele é para mim e é para você. E foi assim que Deus fez comigo. A própria mão dele me tirou do meio do lixo, do monturo, eu vou mostrar para vocês já já sobre isso, e me colocou hoje sentado na mesa de príncipes, sentado na mesa de pessoas importantes, e para algumas eu até me tornei alguém importante. E quando eu estou na frente daquelas pessoas, eu apresento a Jesus, que é só para isso que ele me deu alguma relevância. Só para que eles conheçam um pouco mais do amor de Deus sobre a minha vida e do quanto Deus pode fazer na vida de cada uma daquelas pessoas. Então, todas as vezes que eu me apresento, eu sempre falo quem eu verdadeiramente sou. Ok? Mas antes de a gente até entrar no conteúdo aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu trouxe 2 assuntos para falar com vocês, e a gente só vai ter tempo de falar de um dos 2. Tá? E eu quero a ajuda de vocês para vocês escolherem comigo, pode ser? Sim ou não? Olha para quem está do lado e diz assim, vamos combinar uma coisa, fala para ele, vamos combinar uma coisa. Quando ele fizer uma pergunta, interage, vai lá, fala para ele, vai lá. Combinado? Beleza, então vamos lá. Eu vou ter 2 assuntos, e um dos 2 só que eu vou falar, não vai ter tempo para falar dos 2. O primeiro assunto é falar sobre alta performance, ok? Número 1, alta performance. E número 2, falar sobre santificação no trabalho. Qual dos 2 vocês querem que eu fale? Não, só pode um, está falando dos 2. Vai lá, levanta a mão. Vamos lá, quem quer número 1, alta performance? Levanta a mão. Tá, pode baixar. Número 2, santificação no trabalho. Uau, gostei. Então, beleza, deixa eu falar para vocês. Não há como você santificar o seu trabalho se você não tem alta performance. Se você quer santificar o seu trabalho, você precisa performar muito. Viver em alta performance, como se você estivesse oferecendo isso a quem? Ao próprio Deus. Quando você vive isso como estilo de vida, o que acontece com você? Você agrada a Deus porque você está oferecendo tudo que você tem a Deus, e você sem perceber abençoa as pessoas, os seus clientes, os seus fornecedores, as pessoas que confiaram em você, os seus ao seu redor. É assim ou não é? Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, chega de baixa performance, criatura. Sacode ela e diz assim, chega de baixa performance, criatura. Pode passar o slide para mim, por favor. Esse era eu sem alta performance. Ronald, com essa foto eu tinha 29 anos. Parecia que eu tinha 29 anos ali. 29 anos. Minha vida era pautada em balada, em festa, em gastança. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Farreava de terça a domingo. A segunda era folga. Minha vida era essa. Era uma vida extremamente disfuncional, onde não parava dinheiro na minha conta. Eu tinha medo de empreender, porque gente é bicho difícil, sim ou não, de lidar? E funcionário então, Deus me livre. E os impostos? Não. Quero uma vida mais suave. As minhas crenças, os meus pensamentos sobre ser empresário eram totalmente distorcidas e corruptas, e fazia com que eu enxergasse a classe de patrões como uns verdadeiros algozes, os rivais. E eu, um belo dia, estudando na Escola Técnica Federal do Ceará, junto com o departamento estudantil, me reuni de frente da prefeitura de Fortaleza. Peguei uma pedra e joguei na prefeitura. Quebrou a vidraça. Quando eu olhei para aquilo ali, que a pedra caiu, eu parei e disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu joguei essa pedra lá? E eu olhei e me constrangi.
com o lugar que eu estava. E o quanto a minha mente e os padrões mentais que eu tinha estavam me aprisionando numa vida medíocre, mediana. E eu comecei a perceber, eu tenho que mudar algo em mim. E o que foi que eu busquei? Olhar para empresários bem-sucedidos e buscar entender, cara, o que essas pessoas fazem para ter alta performance, para lucrarem bem, para poder conquistar bens que eles sempre sonharam em ter, para poder ter funcionários leais, fiéis perto deles, para poder ver a sua empresa crescer e prosperar. O que essas pessoas pensam? Como é que elas pensam? E eu comecei uma saga em busca disso. Isso começou em 2014. E ali eu conheci um cara chamado Paulo Vieira lá em Fortaleza, e fiz o treinamento chamado Método CIS. E quando eu entrei dentro do Método CIS, o Paulo falou assim: a vida que você vive hoje é mérito seu. Foi você quem construiu isso. Se o resultado está bom, foi você quem construiu isso. Se o resultado não está bom, foi você quem construiu isso. E ele começava a falar de todas as áreas, começava a falar da minha vida financeira, da saúde, da minha vida profissional, todas as áreas ele foi transitando. Eu disse assim, caraca, tem áreas que eu até estou legal, mas tem outras que está um lixo. E ele fez uma dinâmica que eu quero até fazer com vocês. Ele pediu para a gente levantar a mão assim, ó. Levanta a mão, todo mundo assim, ó. Aí vai baixando assim, ó, perto da barriga aqui assim, ó. Aí agora pega aqui assim, ó. Agora aperta e vai, monta aí. Agora olha para quem está do teu lado e diz assim, fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem a barriga que merece. Ele fez isso comigo. Eu olhei e disse assim, meu Deus, eu pesava 22 quilos a mais. Eu disse, o que é isso? Mas não sou eu tentava fugir, mas era eu. Eu era esse cara aqui, ó. Até que eu decidi imergir em conhecer algo novo, transformar minha mentalidade, pensar diferente, estar perto de pessoas diferentes, acessar estímulos novos, experiências novas, conhecer pessoas e lugares diferentes. Aí sim, minha mentalidade reprogramou. Acabei de chegar da Europa, estou abrindo uma operação na Europa, como o Celso acabou de falar para vocês, lá em Lisboa. A nossa visão é entrar na Europa inteira. A gente já está negociando com o Paulo para que não abra concessão para outras pessoas, para que só nós desenvolvamos o espaço, entendendo que a gente vai precisar de sócios operadores locais que falem a língua nativa. Mas a visão se expandiu. Por quê? Porque eu decidi entrar numa jornada de reprogramação de crenças. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, existem crenças em você que não vão te levar para onde você quer ir. Existem crenças que estão em você que elas não vão te ajudar para onde você quer ir, para os resultados que você quer alcançar, para os objetivos que você quer alcançar. E você como empreendedor, você como empresário, você decidiu tomar risco, você escolheu tomar risco. Ninguém obrigou, botou uma arma na sua cabeça, você foi maluco de aceitar o risco, sim ou não? De botar o dinheiro que você tinha no risco, de chamar um monte de doido para confiar na sua visão, de arriscar loucamente para ver se as coisas iam dar certo, e ainda ter o governo que dizia, ó, se der certo me avisa, tá? Nós somos sócios, no prejuízo não, só no lucro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós somos um monte de doido, a verdade é essa, um monte de loucos, insanos, que pensam em empreender e montar negócios, mas que essa tribo, ela percebe que ela precisa mudar a mentalidade o tempo inteiro, porque se ela não reprogramar, ela fica presa, aprisionada num cenário que muitas vezes destrói ela e destrói a própria vida. Faz sentido? Sim ou não? Só que, vocês acham que esse Ronald do lado de cá, sem alta performance, ele estava vivendo uma vida boa ou não estava? Sim ou não? Pode falar. Alguns sim, então uma divisão aí, né? Alguns sim, outros não. A minha vida estava um lixo, mas eu achava que estava bom. Por quê? Porque eu estava acostumado com lixo. Quando você está acostumado com a vida medíocre, você olha para ela e diz o quê? Tá bom. Tá tudo bem.
Foi bom. Que droga. Que droga. Tem um homem chamado Richard Bandler que ele fala assim: por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém infinitamente melhor? Por que continuar tendo os mesmos resultados de sempre, se você poderia ter um resultado infinitamente melhor? Olha para quem está do teu lado e diz assim: cara, chega de estar bom na tua vida. Tem gente que vive um casamento bom. Ele não é extraordinário, por quê? Porque você aceita o bom. A sua empresa não lucra mais porque você aceita o quanto ela lucra. Você entra no cheque especial em algum mês porque você tolera. Desculpa, mas essa é a verdade. Enquanto você tolerar resultados medíocres, você vai viver resultados medíocres. Ei, está na hora de você dar um basta e você dizer: chega. Eu dei um chega nesse cara aqui. Para eu me tornar aquele outro Ronald ali, com alta performance, eu precisei entrar em mim e dizer: cara, chega, eu não tolero mais isso aqui. Eu não aceito mais isso aqui. Eu vou viver o extraordinário na minha vida, chega. Vivia no cheque especial, o carro foi apreendido porque eu atrasei 3 parcelas, isso é justo? Claro, assinei um contrato lá, paguei uma parcela absurda. Vivia no cheque especial, pagava o mínimo do cartão de crédito, vivia pedindo dinheiro emprestado à minha mãe com 29 anos. Que droga, cara. Eu olhei para aquilo e disse assim: chega. E por que eu ia beber? Por que eu ia fumar? Por quê? Porque eu queria fugir. Quando eu entendi que estava tudo nas minhas mãos para eu fazer a coisa acontecer, o jogo mudou. Está claro isso? Sim ou não? Pode passar o slide, por favor? E eu quero perguntar para você hoje: em qual área da sua vida você está na zona de conforto? Qual é? Comece a sondar você. Qual é a área da sua vida que você está na zona de conforto? Qual é o setor da sua empresa que você vê que você deixou ele na zona de conforto? O que foi que você olhou e você começou a falar para você mesmo: não, isso aqui está bom. E aquele está bom te distanciou do extraordinário. Se você não trouxer consciência sobre o que está confortável demais, você vai continuar vivendo isso e achar que está tudo bem. Que droga, não está bem. E se você não trouxer ciência sobre isso, não trazer consciência sobre isso, você vai continuar vivendo a mesma vida. E aceitando, dizendo o quê? Tá bom, tá legal. Não tá bom. Por quê? Porque você não trabalha para ninguém, você trabalha para Deus. E se você quer santificar o seu trabalho, amigo, você tem que ter alta performance. Você abre a boca e diz assim: eu entrego o melhor para Deus. Será? Será que você entrega tudo mesmo? Será? Será que você vem sendo diligente o quanto deveria? Será que você vem sendo disciplinado o quanto deveria? Será que você vem entregando tudo que você tem? Será? Será que você não está negligenciando aqueles detalhes, aceitando o tá bom em vez de estar buscando o extraordinário? Não está limitando muitas vezes até na sua entrega, porque se eu entregar demais, aí vai que o cliente se acostuma. O meu objetivo aqui nessa noite é gerar desconforto em você, tá? Para que você saia daqui e diga assim: cara, eu não tolero mais viver na média. Chega, quem vive na média é medíocre. Eu não quero mais ser na média, eu não quero mais ser medíocre. Então eu quero que você identifique qual é a zona de conforto que você está e compartilhe com a pessoa que está do teu lado. Fala aí para essa pessoa, para você já começar a sair da zona de conforto. Vai lá, fala aí. Qual é a área da sua vida, qual é o setor da sua empresa que você está vivendo um conforto, está dentro de uma zona de conforto? Qual área? Pode falar. Vendas. Está na zona de conforto nas vendas. Quem mais? Vai lá. Qual área está na zona de conforto? Fala aí. É o quê? O meio? Não ouvi. Comercial? Quem mais? Vai lá, fala para quem está do teu lado. Fala, criatura, vai, reage. Saúde.
Jurídico. O jurídico na zona de conforto? Advogado. O que mais? Marketing. Financeira. Olha para cá. Você quer viver alta performance nessa área? Não tolere a mediocridade, cara. Comece a não aceitar a mediocridade. E dizer, eu vou pagar um preço para que isso seja diferente. E vou falar uma coisa para vocês. Nós não gostamos de desconforto. Mas é na zona de desconforto que a vida acontece. É na zona de desconforto onde Deus opera milagres. É na zona de desconforto que não está tão fácil, não está tão bom, não está tão simples, que Deus vai lá e coloca a mão. Por quê? Porque um dos atributos para o milagre acontecer é o quê? É o não dar, é o impossível, tu é doido, eu não dou conta. É assim ou não é? Só que a gente fica, não, vamos arriscar muito não, peraí. Quando você não tinha nada, você arriscou tudo. Agora que você tem alguma coisa, você fica dizendo, não vou arriscar não. Está caindo ficha para alguém aí? Levanta a mão, só para eu saber aí. Eu entendi e comecei a discernir em Cristo que é dentro de uma zona de desconforto que a vida acontece. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Passa o slide para mim, por favor. Está aqui. Qual é a zona de desconforto que você precisa entrar? Qual é a zona de desconforto que você precisa começar a se lançar nela? Vai lá, compartilha com a pessoa que está ao teu lado. Qual é a zona de desconforto que você precisa entrar? Você precisa, cara, eu já entendi que a zona de conforto era essa, mas eu preciso entrar nessa zona aqui que vai ser desconfortável, mas é nela que as coisas vão acontecer de verdade. Qual é a área? Compartilha com a pessoa que está do teu lado aí, vai lá. Falou? Qual área? Qual área que tem que entrar no desconforto? Olha lá, fala aí, alguém fala para mim. Estudar. Parar para estudar mais. O que mais? Entrar no mundo digital, que é desconfortável. O que mais? Contratar mais colaboradores. O que mais? Expandir. Que lindo. Área comercial, ter uma área comercial. Não ter medo de investir. Olha para cá. O que eu quero compartilhar com vocês é o que eu vivo e eu me provoco o tempo todo. Por quê? Porque eu conquistei alguma coisa. Eu conquistei alguma coisa. Só que o que eu conquistei representa o quê do que Deus tem para mim? E se Deus tem mais para mim, por que eu vou aceitar ficar numa zona de conforto com o que Ele já me entregou? Por quê? Se eu falo para Ele que eu quero servir a Ele, se eu falo para Ele que eu quero santificar o meu trabalho, se eu falo para Ele que tudo que eu faço é para Ele. Entende? Essas perguntas que provocam, eu faço para mim todos os dias. Passa o slide para mim, por favor. Eu entendi que zona de desconforto é igual a zona de milagre. Ei, quem aqui, sinceramente, quer ver um milagre de Deus na sua empresa? Levanta a mão. Vai lá. Rapaz, eu quero ver um milagre. Está aqui, ó. Entra numa zona de desconforto. Entra numa zona de desconforto. Você não vai ter controle sobre tudo. Não vai ser simples. Não vai ser tão fácil. Você vai ficar aflito. Você vai olhar e vai dizer, caraca, se der errado, velho. Meu Deus do céu. E se der errado? Ai, não, vou não. Vai entrar nessa zona. Por quê? Presta atenção. O que você tem, o que você nutre em você para você acreditar que tem um Deus incrível, um Pai maravilhoso, que está olhando por mim e por você. Você precisa ter o quê? Fé. O que foi que falou? O que foi que falou? Te amo. Fé. Você precisa ter fé. E o que é fé? É botar o pé, acreditando que tem o chão. É assim ou não é? Aí quando você não tem nada, você faz. Mas quando você conquista alguma coisinha, aí você faz o quê?
Não, né, velho? Vamos construir uma ponte aqui para eu ir tranquilo? Que droga, cara. Que droga. Entende isso? Está na hora de você se provocar e se inserir dentro de uma zona de desconforto, mesmo que seja intencional. Eu estou aqui com um dos maiores palestrantes do Brasil, que ele chegou aqui, um amigo meu pessoal, que chegou e disse assim: Ronald, vim te prestigiar aqui. Acho que alguns de vocês conhecem, que é o Marcelo Germano, que ele é membro dessa igreja também. Eu quero pedir uma salva de palmas para ele, pessoal. E tenho acompanhado o Marcelo Germano, ele tem entrado recorrentemente, eu não sei a frequência exata, dentro de uma banheira de gelo. E começa a gravar vídeo dentro daquela banheira de gelo, entregando conteúdo de qualidade para as pessoas. E eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, tu está se inserindo em zona de desconforto mesmo. Ele disse assim: cara, eu preciso. E é alguém que já tem uma relevância gigantesca no Brasil e está fazendo isso. Você está entendendo? Aí tem gente que conquistou uma coisinha. Não preciso mais nada não. Tá bom. Que droga. Sacode a pessoa que está do teu lado e diz assim: chega, né, de mediocridade, criatura. Então, é dentro de uma zona de desconforto que o milagre acontece. Eu trouxe uma imagem para vocês aqui, que essa imagem é uma imagem que para mim contextualiza e ilustra muito bem o que eu aprendi com Deus e o que eu vivo com Ele hoje. Pode passar o slide aí, por favor. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui a gente vê uma cordilheira, várias montanhas, e a gente vê um homem num topo ali, sim ou não? Todos estão vendo? Sim? O homem está num topo. Esse homem, ele representa eu e representa você. Em alguma área da nossa vida nós estamos no topo. Alguma área da nossa vida a gente está legal. Por mais que a gente desqualifique nossa vida em vários aspectos, tem alguma área que está legal. Tem alguma área que, faz sentido essa área aqui. É esse pico que a gente alcança. Ou talvez um dia você já alcançou. Talvez você tenha descido para um vale. E você até talvez esteja num vale hoje. Mas o que eu quero dizer é que você já passou por esse pico, sim ou não? Quando nós alcançamos o pico, o que eu preciso para que eu continue crescendo e progredindo? Primeira coisa, estabelecer o próximo pico. Olhar para o próximo pico. Qual é o próximo nível que minha empresa vai? Qual é o próximo nível que meus colaboradores vão? Qual é o próximo nível que eu, como empresário, tenho que ir? Será que você conhece tudo que um empresário de outro nível deveria conhecer? Será que você domina as técnicas, os conceitos, as ferramentas, as estratégias contemporâneas que existem? Será que você entende como é que o mercado está funcionando hoje? Será que seu negócio vai durar pelos próximos 10 anos com a chegada da inteligência artificial? O quanto você tem se feito perguntas para te tirar de uma zona de conforto e olhar lá para frente e dizer: é para lá que a gente está indo. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a minha visão positiva sobre o futuro é essa daqui. A primeira coisa que nós precisamos para perseverar num processo de crescimento é ter uma visão clara do futuro. Se eu te perguntasse, daqui a 5 anos, qual é o planejamento estratégico que você tem para a sua empresa? Qual seria a sua resposta? Daqui a 5 anos, como é que você quer que esteja a sua empresa? Quantos colaboradores vão ter? Quanto de faturamento vai ter? Qual vai ser a margem de lucro? Onde você vai estar territorialmente? Qual o tipo de alcance você vai ter? Todas essas perguntas são perguntas que te provocam a você nutrir uma imagem sobre o futuro e caminhar para lá. Só que se você não tiver uma visão positiva sobre o futuro, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para o pico que você chegou e vai dizer: ah, já está bom demais. E vive de forma nostálgica, olhando para o pico que um dia passou e diz assim: olha minha vida como é que foi incrível, olha minha vida como é que foi incrível, olha minha vida como é que foi incrível. Enquanto Deus está olhando para você e diz: ei, criatura, tu não está caminhando para a eternidade não? Tu não está caminhando para se encontrar comigo não? Vamos?
Entrega teu melhor. Eu não falei ali para você se comprometer e santificar o seu trabalho, entregando o melhor para mim? Vamos lá. Vamos voltar e sair dessa zona de nostalgia? É esse pico aqui, ó, que às vezes nós caímos. Vocês lembram que eu apresentei para vocês que o Ronald ficou em primeiro lugar em 2023, 2024? Lembram disso? Isso é nada. Se eu aceitar que eu fui bom demais. Se eu não me incomodar e não provocar um desconforto em mim, sabe o que acontece com esse ano? Eu me torno pior. E nem percebi. Porque 2023 já passou, 2024 já passou. A gente entrou numa zona que para onde eu vou, eu tenho que me tornar num homem ainda melhor, num empresário ainda melhor, num líder ainda melhor. Está claro isso? Sim ou não? Eu tenho que conhecer coisas que eu não conheço. Eu tenho que acessar lugares que eu não acessei ainda. Eu tenho que conhecer pessoas que eu ainda não conheci. E isso vai provocar em mim uma mudança e uma transformação. Está claro isso? Sim ou não? Depois que eu tenho uma visão clara sobre o futuro, o próximo passo é dar passos de fé. Ou seja, entrar em zonas de desconforto. Fazer coisas que não era confortável para eu fazer. Fazer coisas que eu não fazia. Estar em meios que eu não estava. Quem aqui, sinceramente, é a primeira vez que vem para o encontro de empresários aqui da igreja? Levanta a mão. Fica de pé para eu ver você. É a primeira vez que você está vindo para esse encontro. Que legal. Que legal. Você já... Salve de palmas para essas pessoas. Que legal. Você já começou um processo de se inserir numa zona de desconforto. Faz sentido? Podem sentar. Você já começou um processo de se inserir em lugares novos, com pessoas novas, acessando informações novas. Está claro isso? Isso é começar a dar passos de fé. Mas existem passos mais ousados para você dar. Quais são os passos que você precisa dar para expandir? Para aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro, para crescer a sua empresa. Para talvez, até talvez, dar um passo para trás e ajustar tudo que precisa ajustar. Quais são os passos ousados que você precisa dar e que você não vinha andando? Para você caminhar para aquela visão, você vai precisar dar vários passos ousados. Vários passos de fé. Quando você dá um passo de fé, o milagre pode acontecer. Mas se você não dá passos de fé, como é que Deus vai operar? E aí, eu vi hoje que alguns de vocês, quando o pastor Fernando disse assim, quem aqui quer uma estratégia do céu? Vem aqui para a gente orar por você. Eu vi quase todos aqui, recebendo a oração. Sim ou não? E se eu disser para você que quando você começa a dar passos de fé, o próprio Deus começa a falar contigo? Por quê? Porque quando você dá um passo de fé, você está dizendo, eu não sei tudo, eu não domino tudo, mas eu tenho um Deus que está comigo, velho. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, lógico. Mas tem coisas que você vai ter que dar um passo sem saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. É assim ou não é? Esse passo, você precisa contar com um homem chamado Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem um homem chamado Napoleão Hill, que ele fez um estudo sobre todos os homens de sucesso que tinha naquela época. E ele identificou padrões, que esses padrões eram os padrões de homens de alta performance, de muito sucesso. E um dos passos que ele diz, são os homens que colocam a fé em prática. Ele chama de fé aplicada. Aquelas pessoas que aplicam a fé, elas têm grande resultado. Olha que legal. Jesus já nos chama para fazermos isso. Então olha para quem está do teu lado e diz assim, tu é crente? Se tu for crente, tu tem que arriscar mais. É sério, sacode a pessoa que está do teu lado e diz assim, tu é crente de verdade, criatura. Porque se você está na hora de você arriscar mais. Está claro isso, sim ou não? Presta atenção, olha para cá. O que Napoleão Hill ele dizia? Ele dizia que aquelas pessoas que aplicam a fé, ou seja, vivem a fé aplicada, elas acessam um negócio chamado inteligência infinita. Como assim? Informações que ele nunca tinha acessado e começa a acessar. Insights que ele nunca teve ideia e começa a vir. Pessoas que começam a se conectar que ele nunca imaginou que se conectaria. Lugares que ele começa a ser convidado que ele nunca nem imaginaria.
Sabe como é que eu fui bater em Portugal? Posso falar para vocês? Um amigo meu olhou para mim e disse assim: Ronald, eu preciso de um sócio para ir para Portugal. E a primeira pessoa que eu pensei era você. Você topa? Eu digo, investir em euro, 6,5 para 1. Miserável. É isso aí. Eu olhei e disse, deu medo. Quando deu medo, eu disse o quê? Vou não. Aí eu lembrei dessa palestra. Aí eu me lasquei todinho, porque eu que fiz essa palestra, né? Eu olhei e disse assim, cara, eu estou com medo. O medo vai me aprisionar. O medo vai mentir para mim. O medo vai me roubar. O medo vai me destruir. E por que eu estou falando isso? Porque em João 10:10, a Bíblia fala, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Caraca, quando eu deixo com que o meu medo comece a reger as minhas decisões, os meus passos, eu começo a servir a quem? Eu começo a servir a quem quando eu estou com medo? Quando eu começo a tomar decisões pautadas nos meus medos, eu estou servindo a quem? E você precisa se perguntar, as decisões que eu tenho tomado dentro da minha empresa, elas são pautadas em fé? Na minha fé? Ou são pautadas nos meus medos? Se você começar a mudar o formato de decisão que você vai tomar a partir de agora, e parar de tomar decisões pautadas nos seus medos, e começar a tomar decisões pautadas na sua fé, Deus vai derramar graça sobre a sua vida, Deus vai derramar graça sobre a sua empresa, você vai viver um verdadeiro romper dentro da sua empresa que você nunca viveu, mas você vai precisar decidir depender dEle, não da sua sabedoria, mas da sabedoria dEle. Aí sim Ele começa a derramar estratégias certas para você, caminhos certos para você, conexões certas para você. Aquela parte lá de cima, onde tem inteligência infinita, para mim, é o próprio Deus. É Jesus quem olha para nós, quando nós não sabemos todas as respostas, todos os caminhos, mas a gente caminha em fé, porque a gente acredita que é filho de um Deus misericordioso, abundante, amoroso, e que cuida de mim. E que é o dono do ouro e da prata. É o Pai de tudo. E eu, como filho, por isso que eu falei lá no início, que eu hoje sei quem eu sou um filho amado de Deus, eu entendo que eu sou apenas o mordomo do que Deus me confia, tudo já é dele, não é meu, eu só preciso exercer a mordomia sobre aquilo que ele me entregou, para que eu viva isso, eu preciso desejar viver em alta performance, está claro para você, sim ou não? Sim ou não? Então presta atenção, se eu tenho uma visão positiva sobre o futuro, se eu dou passos de fé, eu acesso a inteligência infinita, ou seja, o próprio Deus, a sabedoria divina, o que pode me atrapalhar nesse processo? Os meus medos, porque os meus medos podem construir as decisões que eu vou tomar daqui para frente, está claro isso? Cuidado com os seus medos, cuidado com os seus medos, e eu vou abrir um espaço aqui, para dizer para vocês o que foi que acabou com os meus medos, o que foi que rompeu com os meus medos. Pandemia, estava em casa, e eu comecei a ver uma série de pessoas se tornando relevantes nas redes sociais, com um conteúdo mais raso que o que a gente tem, com informações mais rasas do que a gente tem. Acho que talvez é uma indignação até do Marcelo também, você vê tanta gente crescendo no mercado digital, com um nível de profundidade quase nada, raso, e eu comecei a olhar para aquilo, e fiquei incomodado. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a olhar para aquelas pessoas e dizer, Deus, mas olha fulano de tal, olha o sucesso que essa pessoa está fazendo, comprou carros, comprou relógios, está fazendo viagens, não sei o quê, olha o conteúdo dela, olha essa outra pessoa aqui, teve resultado X, Y, Z, e eu aqui, e eu preso naquelas comparações. E quando foi dia 21 de fevereiro de 2021, Deus me encontrou na sala da minha casa e me trouxe uma imagem. Ele me trouxe uma imagem de um
uma pista de atletismo. Vocês já viram uma pista de atletismo? Vários atletas ali para a corrida de 100 metros. E aí, nessa pista de corrida de 100 metros, eu estava em uma daquelas raias. E quem estava nas raias laterais? Aquelas pessoas que eu falava, Deus, olha essa pessoa aqui. Olha onde é que ela está, olha o carro que ela anda. Olha a empresa dela, olha quantos funcionários ela tem agora. Olha o quanto ela cresceu. E eu olhava para aquela raia. E aí tinha outra pessoa, em outra raia, com aquele estilo de vida. Outra pessoa, e todas as raias que tinha, com alguém que eu comparava e conversava com Deus e brigava com Deus, que aquela pessoa estava tendo mais resultado que eu. E aí Deus pegou e disse assim, meu filho, está vendo essa pista? Tô. Mas Deus, olha aí, todo mundo lá na frente, na minha frente, tendo resultado. Aí Deus parou e olhou para mim e disse assim, filhão, deixa eu te falar uma coisa. Olha lá para a chegada, olha lá para o final, onde tem a bandeirazinha quadriculada, olha para lá. O que tem escrito lá? Eu vi a palavra escrita, Jesus. Eu olhei para ele, ele pegou e disse assim, está todo mundo vindo para os meus braços, filho. Eu preciso que você pare de se comparar com as outras pessoas, filho. Porque eu tenho segredos para ti, mas eu só consigo te contar se você estiver com os olhos conectados em mim. Se você estiver correndo na sua raia, sem se comparar com ninguém, você é único, eu te fiz único, filho. Eu peguei e fiz, você joguei sua forma fora. Para de se comparar com as outras pessoas, filho. Se é o medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser reprovado, de não ser benquisto, para, filho. Eu já te criei, eu te amo, filho. Filho, eu tenho projetos para você, mas você não me dá ouvidos. Eu estou tentando falar para você, mas você não entra no quarto para conversar comigo. Tenho projetos que é só para você, filho. O projeto que eu dei para fulano, ele está trabalhando, ele está fazendo acontecer, ele está dando passos de fé, estabeleceu uma visão que eu desenhei para ele e está dando certo. Só que você não está me ouvindo, eu te contei. Algumas coisas você não está conseguindo me ouvir, porque você está com os olhos fitos em outra coisa. Fita os olhos em mim, filho. Olha nos meus olhos, conversa comigo. Eu quero te contar coisas que eu tenho para você. Eu quero trazer as estratégias novas que eu tenho para você. Mas eu preciso que você dedique tempo para estar comigo, filho. Comece a aceitar as loucuras que eu vou te provocar. Comece a aceitar dar passos de fé, acreditando que quem vai colocar o chão sou eu. Para desse medo, filho. Quando Deus falou isso comigo, eu disse assim, meu Deus, que medíocre que eu era. Pegando a régua de alguém para medir o meu resultado. Deus falou, filho, eu tenho uma régua só sua. A minha régua que eu tenho para você, ela é só sua, só compara você com você. Ali, algo virou dentro da minha cabeça. E de 2021 para cá, eu nunca cresci tanto na minha vida. Eu nunca prosperei tanto na minha vida. Nunca teve um treinamento como esse do Paulo Vieira, que ele veio para cá. Em 2022, eu disse assim, a gente vai desenhar um projeto e vamos trazer o Paulo Vieira para cá. Você trabalhou que época lá com a gente? 22? Eu falava, cara, a gente vai fazer o método 6 aqui. Aconteceu esse ano, 2025. Era uma visão que foi desenhada lá atrás. E eu comecei a dar passos de fé. Comecei a ousar. Comecei a me tornar relevante dentro da rede da Febracis. Comecei a incomodar outras pessoas. Começamos a crescer. E aí, sem perceber, veio o método CIS. Foi por acaso? Não. Eu comecei a dar passos de fé a partir de uma visão. E não deixei com que os meus medos prevalecessem sobre mim. Porque eu não trabalho mais para ninguém. Eu trabalho para quem? Para quem que eu trabalho? Ei, você tem que se incomodar e começar a trabalhar só para Deus, cara. Chega de trabalhar com a necessidade de aprovação de outras pessoas. Isso rompe os teus medos e começa você a dar passos de fé. Entende isso? Passa o slide, por favor. Tem uma frase que diz assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler tudo ali, mas assim, os nossos maiores medos não é de sermos inadequados. Os nossos maiores medos
é de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que os outros se sintam mais seguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como crianças. Isso está em cada um de nós. E à medida que deixarmos a nossa luz brilhar, inconscientemente nós liberamos as outras pessoas para brilharem sua luz também. Ei, Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te convida para você ser forte e corajoso, de você ser intrépido, de você aceitar ousar ainda mais, de dar passos que não vão depender só das suas habilidades, mas que Deus pode mandar pessoas novas para perto de você, para que você comece a avançar. Eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei qual o estágio que você está, mas você precisa definir qual é a zona de desconforto que eu vou entrar, qual é a zona de conforto que eu estou. Eu preciso ir para lá e eu preciso entrar numa zona de desconforto. Que zona é essa que eu vou entrar? Essa frase aqui que eu li para vocês, eu estou só parafraseando. Essa moça chamada Marianne Williamson, ela só parafraseou um homem chamado Yeshua. Que lá em Mateus capítulo 5, se puder colocar aí, Mateus 5, a partir do verso 13, Deus fala exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. O que ele diz? Em Mateus 5, a partir do verso 3 até o 16. Consegue colocar? Consegue? Aqui. Não, 13. Mateus 5, 13. Aí. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ei, Deus já te convidou para você ser sal da terra e luz do mundo, para você ser excelente naquilo que você for fazer, dizendo para você mesmo, não há nada de sábio em você se esconder, pegar o seu talento e guardar, não. Está na hora de você pegar os seus talentos e expor, e deixar com que a graça de Deus aconteça na sua vida. Sabe por quê? O maior testemunho que você vai ter quando você estiver prosperando ainda mais, empregando ainda mais pessoas, crescendo ainda mais, é você olhar para alguém e dizer: só pode ter sido Deus. Eu não tenho habilidade para isso. Só pode ter sido o Senhor. Eu não sei fazer isso. E você vai glorificar ao próprio Deus, a partir de tudo que você fez. Aí sabe o que vai acontecer? Quando você estiver prosperando abundantemente, você vai começar a encontrar pessoas que prosperam muito, mas não conhecem a Cristo. E elas vão chegar para você e dizer: cara, que legal, você é bem feliz assim, né? Que alegria é essa? Aí você vai apontar: é o Senhor, é o meu Pai. Ele é o meu Pai, Ele quem me deu o que eu tenho hoje, Ele quem me ajudou a construir o que eu construí hoje. Eu não tinha habilidades para isso. Entende isso? Que você todos os dias olhe para você e diz assim: eu não dou conta, mas com Deus eu faço o que preciso for, e vai dar certo. Você vai precisar estudar coisas novas, sim ou não? Vai precisar conhecer o que você não conhece, vai precisar conhecer pessoas que você não conhece, vai precisar frequentar ambientes que você nunca frequentou, vai precisar estudar coisas novas, mas vai precisar dar passos de fé. E você vai começar a desfrutar da graça do próprio Deus na sua vida. Eu não sei se você já chamou
Jesus para ser o sócio da sua vida, para ser o sócio da sua empresa, para dizer: Deus, eu vou ficar só com 1%, Deus, para gerir a empresa. 99% dessa empresa é tua. Eu não quero mais eu tomar as decisões. Eu quero entrar no meu quarto, Jesus. Eu quero conversar contigo. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E eu começar a dar passos pautado no que tu tem para mim. Não no que a minha sabedoria mediana acredita que é o melhor, mas no que o que tu tem para mim. E você começar a dar passos e mais passos, e cada novo pico que você acessar, você vai dizer: foi a mão de Deus que me trouxe para esse lugar. Foi a mão do Senhor que me trouxe para esse lugar. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam começar a entregar a sua empresa, o seu negócio, a Deus. E dizer: Deus, eu não quero mais tomar as decisões, é contigo. Eu quero te ouvir. Eu quero conversar com você, Deus. Eu quero te sentir. Eu quero saber qual é a direção que tu tem para mim. Qual é a meta que tu tem para eu bater. Eu não quero mais as minhas metas, mas eu quero as tuas metas. Eu não quero mais os meus sonhos, mas eu quero os teus sonhos. Eu não quero que essa empresa sirva para dizer que eu fui bem. Eu quero que essa empresa sirva para dizer que foi a mão do Senhor que fez com que acontecesse o que aconteceu. E todos os dias você viver isso como estilo de vida. Tem pessoas aqui que precisam nessa noite dizer: chega, eu não quero mais ter a empresa só para mim. Eu não quero mais. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor governando a minha vida. Eu quero o Senhor governando a minha empresa. Eu quero o Senhor governando os meus negócios. Eu quero o Senhor me colocando nas mesas certas. Eu quero o Senhor me dando sabedoria para conversar com as pessoas. Eu quero o Senhor trazendo as pessoas certas para dentro da minha empresa. Eu quero o Senhor tirando as pessoas erradas de dentro da minha empresa. Eu quero pessoas que estão dispostas, Jesus, a construir o que o Senhor colocou no meu coração juntos comigo. Eu não quero mais nada diferente disso. Tem pessoas que precisam convidar Jesus para viver dentro do seu negócio e dentro da sua empresa. E tem outras pessoas também que precisam convidar o Senhor para viver dentro de você, na sua vida. Para que você olhe para aquela reta de 100 metros e você diga: é para lá que eu estou indo. A bondade do Senhor está sobre a minha vida. É para lá que eu não quero mais ouvir outra pessoa que não seja o próprio Deus. Eu só quero ouvir o próprio Deus aqui. Eu vou tomar decisões pautadas no que Ele me disser. Eu quero ouvir os segredos que Ele tem para mim. A Bíblia fala que o próprio Deus, Ele conta os segredos deles para os seus amigos. Você precisa parar e conversar com Deus como um amigo, para Ele te contar os segredos que Ele tem para você. O projeto que Ele tem para você é único. Mas você precisa dizer: cara, chega, eu quero viver para Cristo. Eu não quero mais viver outra coisa. Tudo é lixo, tudo é esterco, tudo não vale nada se não for com a presença do Senhor. Eu não sei se o que a gente conversou durante essa noite provocou você a literalmente mudar a sua mentalidade, a transformar literalmente o odre que você tinha em um novo odre, para que de fato Ele entregue vinhos novos para você. Você precisa se livrar do odre velho, para que o odre novo esteja preparado para receber o vinho novo que Deus quer derramar na sua vida. Mas eu também quero provocar alguns de vocês, ou talvez uma pessoa, 2 pessoas, que nessa noite de hoje tem percebido que é pesado demais carregar uma empresa, carregar um negócio, carregar uma vida sozinho, e que nunca entregou a sua vida para Cristo, e nunca disse: Jesus, eu quero o Senhor, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero que minha empresa sirva a Ti, Jesus, eu quero que a minha sabedoria medíocre, ela seja cheia com a Tua sabedoria, Deus. Eu quero que a forma com que eu trato os meus colaboradores, os meus fornecedores, os meus clientes, elas não sejam mais pautadas em estratégias para atrair mais pessoas, que não seja mais conduzida em estratégias para poder vender mais, mas que seja uma estratégia onde Tu me conecta com o coração daquela pessoa. Eu quero hoje decidir dizer: Deus, eu quero viver para Ti.
eu quero conhecer a Jesus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero entender o que é isso. Talvez para alguns de vocês é algo novo que a gente está falando aqui, mas que você sente nessa noite que Deus está te convidando, Deus está te atraindo, Deus trouxe você para esse encontro de empreendedores, para você construir estratégias do céu para levar para dentro da sua empresa. Mas o que Ele está fazendo com você é te sondando, Ele está te cercando, Ele é apaixonado por você, Ele te ama, Jesus te ama, e Ele não quer abrir mão de você. E essa noite Ele reservou para que você tivesse um encontro com Ele, através de uma palestra, através de um conteúdo, através de uma canção, de um louvor que foi cantado, e que você diz assim: Deus, eu acho que eu quero te conhecer mais, eu quero me relacionar contigo, eu quero sentir o que esse cara está falando ali, de ouvir o Senhor, de sentir o Senhor. E se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como alguém que vai cuidar da sua vida e vai reger o seu negócio, a sua vida, a partir de agora, de então, eu quero conhecer você. E se você tem essa decisão no seu coração, de dizer: Deus, eu quero te conhecer, Jesus, eu quero me relacionar com você, eu quero conhecer você, você pode levantar a mão onde você está. Se tem alguém aqui que quer dizer: eu quero me relacionar com Jesus, a